Olá, boa noite. Como vão vocês? Vou esperar aqui só o pessoal começar a chegar. Gustavo, Jean Ricardo, Sérgio, Luiz, Elaine. Ok. Olá, Carla, tudo bem? Vamos lá, então. A ideia dessa live de agora é a gente conversar um pouco. Vou esperar o pessoal chegando, porque o pessoal está aparecendo aí, então. Só mais um instantinho, então. Não sei como é que a gente põe aqui o assunto. Devia ter feito isso aqui antes, né? Mas à medida que as pessoas forem entrando e forem perguntando, eu falo aqui. Vamos lá, concurseira, Mila, futuro delegado, Pedro. Boa noite, Anderson. Vamos lá. Acho que já deu tempo do pessoal ser avisado sobre o que nós vamos falar aqui agora, então. Bem, a intenção é discorrer aqui ou tratar um pouco com vocês sobre o curso específico da Defensoria Pública de São Paulo, que está sendo confeccionado, está sendo preparado já pela equipe do CP Iuris. Provavelmente, eu não sei se tem alguém aí que já está matriculado no curso, eu já gravei a primeira aula e provavelmente já foi disponibilizado. Se vocês puderem dar um feedback aí, vai ser bom. Nessa primeira aula, por exemplo, nessa primeira aula está baseada no texto ou no livro do professor José Eduardo Faria. Foi uma aula mais longa do que eu achei que deveria acontecer. Então, inclusive, eu preciso de um feedback de vocês para poder saber se as próximas aulas eu posso ser extenso assim ou se eu tenho que me limitar ao tempo de 50 minutos. Então, eu preciso desse feedback de vocês para poder gravar as demais aulas, tá bom? Mas muito bem, uma coisa que já me perguntaram, já mandaram e-mail aqui para o CP Iuris e direct para mim, é se o curso ele vai ser um curso genérico de temas de filosofia ou se vai ser um curso específico para a Defensoria Pública de São Paulo. É a segunda hipótese. Eu li os livros, estou terminando de ler o penúltimo, falta só mais um, né? Então eu já li os livros e as aulas elas serão feitas com base na bibliografia indicada pelo edital. Tem coisas novas nesse edital, que, por exemplo, o Foucault, o Foucault é o queridinho da Defensoria Pública, sempre o Foucault está lá, exceto quando a Defensoria Pública ela tende a copiar o edital de formação humanística da magistratura. Mas, normalmente, quando é um edital feito para a Defensoria Pública especificamente, o Foucault sempre está lá. O problema é que, nesse concurso, o livro foi mudado. Normalmente, a Defensoria Pública sempre tinha como base o vigiar e punir, né? Mas o que eu vou fazer especificamente na aula do Foucault? E o Foucault tem uma atenção especial no curso, porque o examinador ele é especialista em Foucault. A tese de doutorado dele, ele tem um grupo de pesquisa atual sobre a relação que existe entre Foucault e Weber. Então, é óbvio que o curso vai ser elaborado para a primeira fase. Mas você já tem que começar a pensar na segunda fase. E, muito provavelmente, a questão da segunda fase vai versar sobre Michel Foucault. Então eu vou dar uma caprichada maior no Foucault para poder preparar melhor vocês. Então, normalmente a Defensoria Pública sempre menciona o vigiar e punir, mas dessa vez ele mudou o livro e está falando da verdade das formas jurídicas, que é um outro livro do Foucault. Que relação que existe entre esse livro e o vigiar e punir? Esse livro foram conferências que o Foucault fez em 1973, na PUC do Rio de Janeiro. E foram as ideias que ele estava gestando para depois, alguns anos depois, escrever o Vigiar e Punir. Então é mais ou menos nessa faixa, nesse raciocínio, que você tem que se localizar quando for assistir às aulas do Michel Foucault. Especificamente em relação ao Foucault, a FCC tem várias questões do Foucault. A única peculiaridade é que as questões são do vigiar e punir e não do verdade e formas jurídicas. Mas, considerando que nesse livro ele já prenuncia o que ele vai dizer no vigiar e punir, então a gente consegue aproveitar muitas questões da FCC, especificamente em relação ao Foucault. Tá bom? Então, o Foucault vai ter uma atenção especial no curso, não só em razão da presença
certa dele numa questão da primeira fase, como também a presença certa dele na segunda fase. Bom, e aí nós vamos falar do inquérito, nós vamos falar da prática jurídica do inquérito para Foucault, que acabou gerando para ele essa ideia de modelos jurídicos e de outros saberes. A partir dessa prática jurídica do inquérito, né, ele diz que essa prática social acabou gerando outros saberes. Então nós vamos falar sobre tudo isso, sobre sociedade disciplinar, que é criada no século XIX, século XVIII, XIX, e como isso impacta a nossa vida atualmente nos termos Foucaultianos. Só para você ver a sagacidade das questões sobre Foucault nas provas de defensoria pública, teve uma prova recente em que ele falou que a tornozeleira eletrônica é uma espécie, é um mecanismo que tem a ver com essa ideia da sociedade disciplinar. E é exatamente isso, essa eterna vigilância sobre nós. Nós iremos tratar sobre todos esses temas no curso. Um outro autor que é exigido aqui no edital é o Dworkin, com um livro que é o livro do Dworkin, é o mais fácil de ler, né? Que época que isso aqui foi escrito? O livro do Foucault foi escrito em 73, foram palestras em 73. O Dworkin, nós estamos falando aqui mais ou menos da mesma época. Esses artigos eles haviam sido publicados anteriormente em revistas especializadas entre 67 e 75, mais ou menos, e tem 2 capítulos aqui, os 2 últimos, que foram escritos especificamente para o livro Levando os Direitos a Sério. O que nós vamos tratar aqui no Dworkin? Vamos ter uns 2, 3 minutos assim, de contextualização genérica, porque o conteúdo do Dworkin é um conteúdo muito denso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar categorias fundamentais do Dworkin para saber para mostrar para vocês o que vocês têm que saber sobre o Dworkin. E uma coisa que é fundamental em Dworkin é que ele tem uma crítica ao positivismo. Sobretudo, esse livro, Levando os Direitos a Sério, é um livro que é escrito para criticar um outro autor chamado Herbert Hart. Ele diz que o livro foi escrito para isso, essa compilação de textos que estão aqui no Levando os Direitos a Sério. Então a ideia de que o juiz não tem discricionariedade, a ideia do juiz Hércules, do romance em cadeia, todas essas categorias serão apresentadas para vocês no curso dos superiores, ok? Então esse é o Ronald Dworkin que estará lá. O próximo autor, que é um autor que todo sociólogo já leu, certamente, é um sujeito chamado Émile Durkheim. E o livro, A Divisão do Trabalho Social, é a tese de doutorado do Durkheim. Ele vai mostrar para a gente que existe uma evolução. O Durkheim está muito contaminado com uma ideia vigente na época de evolucionismo. Então ele vai apresentar a sociedade de 2 formas, ou 2 modelos de sociedade. Uma simples, que ele usa uma outra categoria, que na aula eu vou falar para vocês, e uma outra que é complexa. E a cada uma dessas sociedades corresponde uma espécie de solidariedade. E a solidariedade correspondente em cada uma das sociedades gera uma espécie de direito que nós vamos ver quais são. E o edital ele menciona isso. Ele fala de solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, direito restitutivo e direito repressivo. Ele tem ele bebe muito do Herbert Spencer, que ele critica logo depois, mas ele tem muito desse evolucionismo que está em vigor na época. E tudo isso, então, vai ser apresentado para vocês no curso, o Émile Durkheim. O próximo autor é o Kelsen, que na verdade é o primeiro, né? Que é um livro, Teoria Geral do Direito e do Estado, em que ele se comunica muito com a teoria pura do direito. Normalmente, os editais da Defensoria Pública, eles têm o outro queridinho. Qual é o queridinho? A teoria pura do direito, e um outro do Kelsen, que ele trata de justiça, o conceito de justiça em Hans Kelsen. Muito bem, esse livro aqui do Kelsen foi escrito na década de 40 do século passado, e ele tem muito a comunicar com a teoria pura do direito. Afinal de contas, é o mesmo autor. Essa ideia de teoria monista do direito, em que ele não dissocia o direito do Estado, isso tudo será o nosso fio condutor para a elaboração das aulas sobre o Kelsen.
Esse livro, esse texto é o mais extenso dos itens do edital, ele de fato é mais extenso. Tá? Então, eu vou escolher alguns temas que eu acho que são fundamentais e dar uma visão geral para vocês sobre o positivismo que é auceniano no livro Teoria Geral do Direito e do Estado. Por fim, o último autor é o professor José Eduardo Faria, que é um autor de Sociologia estrito sensu. Nós temos esses outros autores, o Kelsen, ele é mais dogmático, né? Mas o Dworkin e o Foucault eles são muito mais filosóficos. O Durkheim ele é sociológico, então é a vertente sociológica do edital. E a segunda vertente sociológica do edital é o professor José Eduardo Faria. E no livro ele vai basicamente apresentar quais são os impactos da globalização econômica no direito. Essa aula já está gravada, se vocês quiserem ver lá, eu acho que já está disponível para vocês. O que ele vai dizer? Ele vai falar para a gente que essa ideia de globalização tem um impacto imenso na sociedade. E como essas transformações sociais elas impactam o direito, ele vai separar esses impactos em vários subcapítulos. Como é modificado o direito internacional, como é modificado o direito do trabalho, a ideia de flexibilização, a ideia de policentrismo, a ideia segundo a qual o Estado não é mais o único senhor a bordo, porque você tem outras fontes normativas vigentes na sociedade, e isso tudo impacta o direito de forma impressionante. Eu convido vocês a assistirem a aula do professor José Eduardo Faria para vocês fazerem um contraponto entre essa parte sociológica do direito e a parte dogmática do direito que será visto em Hans Kelsen, ok? O nome do professor, meu nome é Juliano, tá? Hélio, Juliano, meu nome. O meu endereço aqui no Instagram é Grambeju, G-R-A-N de nada, B-E-J-U, Grambeju. Depois você me aparece lá para a gente trocar uma ideia. Bom, esses são os autores. Então, basicamente, o curso é um curso específico para a Defensoria Pública de São Paulo, tá? Como é que o curso vai se desenvolver? Eu já gravei a primeira aula e ficou uma aula assim um pouco extensa. Aí eu fiquei assim um pouco com receio. Eu dei um freio e estou esperando um pouco o feedback de vocês. Isso, exatamente isso. Eu estou esperando um pouco o feedback de vocês para poder saber se eu vou estender ou não a aula ou eu vou me reduzir às 3 horas que foram veiculadas aqui no site na plataforma do CPIURES. Então, além da aula, vai ter disponibilizado para vocês os slides da aula e um material. O José Eduardo Faria, eu vou mencionar o que eu fiz com o José Eduardo Faria para mostrar para vocês o que será feito nos outros. Da metade do edital para o final, isso pode ser lido num capítulo só. Então o que eu fiz? Eu tirei cópia desse capítulo e disponibilizei para vocês. Porque vocês lendo o capítulo, vocês vão estar a partir do item 5.5 até o 5.13 bem acompanhados. Mas qual é o mundo ideal? O mundo ideal é que você, assistindo às aulas e acompanhando pelas lâminas, pelos slides, você vai conseguir gravar na sua cabeça quais são os aspectos centrais do autor. Agora, tem gente que não gosta muito de vídeo aula, tem gente que gosta mais de ler. Então, o curso vai ser montado mais ou menos para as duas vertentes, ou para os dois perfis de estudo. Então, você vai ter também o material, além do slide e da aula gravada, você também tem o material escrito. Quando o autor ele é menos denso, você tem um material escrito que vai contemplar todo o programa da disciplina, que é o caso, por exemplo, do professor José Eduardo Faria. Agora, o Dworkin, se eu pedir para vocês lerem o livro completo, Levando os Direitos a Sério, é um livro curto, são só 568 páginas. Para quem tem poucos dias para estudar, eu sei o que isso significa em desespero. Então o que eu vou fazer? Eu vou destacar alguns trechos dos livros e vou colocar esses trechos em cada um dos tópicos do edital. Se você sentir necessidade de um material um pouco mais profundo, se você tiver disponibilidade de tempo, o que eu acho muito difícil, você manda uma mensagem, manda um e-mail para o CPIURES, manda uma mensagem diretamente para mim, que eu copio ou dou mais densidade a esse material. O mesmo vai ser feito com o Durkheim, o mesmo vai ser feito com o Kelsen, porque ler tudo isso, que é o mundo ideal, é impossível para vocês. O Foucault, eu não vou dar o material completo, não é a leitura do texto completo, que também, deixa eu ver aqui quantas páginas são 158.
considerando que vocês têm um mundo de coisa para ler ainda, eu não recomendo que você leia. Agora, para a segunda fase, porque eu sei que você vai estar lá, eu acho que você tem que ler, porque o nosso examinador ele é especialista em Foucault. Então, na segunda fase, a gente volta a conversar sobre isso. Ok, gente? Então, essa é a configuração, essa é a minha ideia no curso. Gravar as aulas, disponibilizar o slide para você ter uma... Eu faço um mapa mental, eu ponho os conceitos centrais para que você consiga lembrar da aula a partir do slide. E mando também o material, que no caso do José Eduardo Faria vai ser um material bem completo de tudo mesmo. Agora, nos outros que são muito mais densos, eu vou destacar alguns trechos e copiar uns trechos centrais da ideia do autor em cada um dos itens do edital. Ok? Essa é a ideia do curso da Defensoria Pública de São Paulo. Vocês têm alguma dúvida, alguma indagação a respeito do curso? TJ Bahia? TJ Bahia. Claro, o que você está precisando, Cecelos, no TJ da Bahia? TJ da Bahia já tá na segunda fase, exatamente. Bom, então, estão já gravadas as aulas do Mato Grosso e do da Bahia. Eu acho que já está gravado isso, hein, Cecelos? A matéria vendida separadamente? Sim. Entra no site para confirmar, mas eu acho que eu vi na propaganda que tem o curso completo junto com as outras matérias e tem o curso separado só de formação humanística, tá bom? A aula ainda não está disponível? Tá, Maria, eu vou entrar em contato lá com o pessoal para eles subirem a aula, que eu gravei essa aula no final de semana. Então eu preciso que vocês assistam a aula para me dar o feedback, para eu formatar o curso a partir do feedback de vocês. Dica de questões? Bom, nós temos 5 autores, né? Eu tenho a impressão que vai ter pelo menos uma questão de cada autor na primeira fase. Agora eu acho que a prova subjetiva, a segunda fase, a gente já tem que, como o tempo é muito exíguo, a gente já tem que raciocinar assim. Eu acho que a prova de segunda fase, ela vai ter Foucault, certamente, porque o nosso examinador, ele é apaixonado pelo Foucault. Tá? Mas na primeira fase eu acho que eles conseguem distribuir bem em todos os autores. Por isso que eu acho que a gente ter os conceitos centrais de cada um deles, eu acho que vai ser relevante. Ensaio da prova de Salvador, do TJ da Bahia. Eu vou fazer aquela aula, Cecelos, vou fazer aquela aula que é a aula visionária, né? Que normalmente essa aula a gente tem, por uma experiência do CPIUR, a gente tem se aproximado muito da intenção do examinador nas provas. Então eu vou preparar ainda essa aula, que é a aula que é mais próxima do final, quando vocês virem todo o conteúdo de formação humanística, porque apesar da gente se esforçar, apesar da gente ler as teses de doutorado, os examinadores, os textos, saber o que eles raciocinam recentemente, poder tentar entender o que eles vão pedir na prova, a gente tem sempre aquele efeito surpresa, porque pode ser que o examinador assista a aula, por exemplo, e fuja disso. Então a gente tem que ter essa visão geral de todo o edital do TJ da Bahia. E aí no final, quando vocês tiverem já assentados todos esses conteúdos do edital completo, eu vou dar um direcionamento para vocês darem um gás, assim, faltando 15 dias, 20 dias para a prova, que é a minha aposta, que tem se tornado assim notória aqui na comunidade, ok? Tá bom, Cecelo? Muito bem. Alguma coisa em relação à Defensoria Pública de São Paulo? Alguma outra indagação? Alguma outra dúvida que eu possa saná-la? Isso, Cecelo. Ótimo. Eu fico torcendo. Eu sempre torço. Não é para eu acertar, não. Eu sempre torço para que vocês acertem na prova. Essa é a minha maior torcida. Tá bom? Bom, gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Se matriculem no curso, ou no curso completo, ou no curso específico de Humanística, porque é um curso específico para a Defensoria Pública de São Paulo, tá bom? Opa, eu tenho um fã, Cecília, muito obrigado, então. Eu não sei essa antecedência, isso depende da banca, né? Do grau de organização da banca, assim, mas como são concursos muito grandes, eles devem fazer essa prova com uma antecedência boa, sei lá, uns 15 dias antes, porque até conseguir rodar esse tanto de prova para dar para vocês, eu acho que vai mais ou menos isso. E aí por isso que eu deixo
para falar a minha dica mais próximo da prova possível, até porque vocês têm que ter um tempo para ler e aprofundar algumas coisas aí, tá bom? Opa, Ricardo, mais um fã, Ricardo. Eu acho que eu vou abrir um fã-clube aqui, então... Muito bem, então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Uma boa noite para vocês, bons estudos, firmes nos estudos. Então, CCELs, aguarde que eu ainda vou fazer essa aula, a aula visionária aí do TJ da Bahia, tá bom? E eu espero que, não que eu acerte, eu espero que vocês acertem a questão da prova. Um abraço e boa noite. Tchau, tchau, gente.